Nessa semana o Internacional descobriu seu grupo na Libertadores e a gente enfrenta os Piratas do Belgrano, também o Real Tomavapo, também conhecido como Fábrica de Iogurte, e o Golfinho, o Delfim. Cara, eu gosto muito desse símbolo do golfinho. Mas agora eu quero te falar da maior sul-americana de todos os tempos, edição de 2008, que foi maior do que muita Libertadores, e tudo isso tu vai assistir agora aqui no Arquivo 1909. Fala pessoal, tudo bem? Bom, para eu falar de Copa Sul-Americana, eu preciso falar de uma história de traumas, porque o Internacional, embora tenha conquistado Libertadores, tenha conquistado Mundial, anos atrás tomou porradas moralizadoras, porradas que moldaram o caráter do Inter até as decisões. E eu começo pelo ano de 2004, onde o Internacional, depois de muito tempo sem disputar uma competição internacional, iria disputar a Copa Sul-Americana daquele ano. E logo de cara, na segunda fase, o Inter naquele ano pegava o Grêmio, que estava de aniversário, 101 anos, e com gol de Chiquinho e também de Fernandão, o Inter ganhava aquela partida com direito a parabéns a você nas arquibancadas. E aí nas oitavas o Inter eliminou o Cruzeiro, nas quartas o Júnior de Barranquilha e na semifinal o tão tradicional Boca Juniors. E aí o Inter cometeu alguns vacilos que eu já vou te explicar o que foram. Primeiro que o Inter contratou um motorista argentino que, segundo Fernando Carvalho, fez o pior caminho possível. O Inter chegou atrasado na Bombonera, foi uma loucura. Depois disso, os caras ficaram surpreendidos com a Bombonera, com o estádio mítico. Os caras ficavam tirando fotinho e tudo mais, e depois, em campo, acabou não sendo um dos melhores resultados. O Internacional, que muito já viralizou, olha essa escalação do Boca e olha essa escalação do Inter. Meu Deus. O Inter não tinha Fernandão e a gente até abriu o placar com o Sobis, mas depois numa sequência de erros, o Colorado acabou perdendo por 4-2 e no Beira-Rio empatou em 0-0 e não adiantou, o Inter foi eliminado. E em 2005 o Inter novamente jogou uma Sul-Americana, enfrentou equipes grandes como o São Paulo, que eliminou. Se tu pensa que a freguesia só veio nascer em 2006, já tinha antes. E depois o Colorado enfrentou o Rosário Central na Argentina, também eliminou. Teve show de Rafael Sobis na Argentina. Eu contei mais nesse vídeo aqui sobre os jogos do Inter na Argentina. E logo nas quartas de final pegou novamente o Boca. E o Internacional jogou a ida no Beira-Rio, ganhou com um gol muito bonito do Fernandão, pouco falado até hoje, mas na volta acabou tomando mais uma vez 4 gols pro Boca, dessa vez 4-1, mais uma vez o Inter eliminado da Sul-Americana para o Boca Juniors. Tá, e agora tu deve estar me pensando, ué, mas não era um vídeo sobre a Sul-Americana de 2008? Eu precisava explicar para vocês um contexto do porquê era tão importante a Sul-Americana. O Lucas Weber, mais jovem, que era um garoto, comemorou muito Libertadores, comemorou muito Mundial, mas ficava com aquela pulguinha da Sul-Americana, e ela só foi sair justamente em 2008, um dos maiores times da história do Inter. E pra tu ter uma ideia do tamanho dessa Sul-Americana, cara, olha isso aqui, tá? Dos 6 participantes argentinos naquela edição, 5 também jogaram a Copa Libertadores. Cara, a gente tinha como uns argentinos, tá? Boca e River, tudo bem, eles foram convidados, mas são grandes grifes. A gente tinha o Independiente, que é o maior campeão de Libertadores, e a gente tem o Estudiantes, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. Além disso, a gente também tinha o São Paulo, campeão brasileiro, que também ganhou uma vaga na Sula, e a LDU, que meses atrás havia sido campeão da Libertadores, também estava jogando a Sul-Americana. E aqui no momento PVC, tá? Dos 34 times daquela edição da Copa Sul-Americana, 11 jogaram a Libertadores daquele mesmo ano, quase um terço daquelas equipes. E pra zerar o game, já que a gente já tinha Libertadores, já tinha Mundial, já tinha Recopa, o Internacional se preparou bem naquele segundo semestre de 2008, onde era comandado pelo Tite. Com retornos importantes de Bolívar e também Daniel Carvalho, e chegou ele, sim, ele. Droga, é o Brian.
Andrés D'Alessandro, recém-contratado, teve uma experiência no São Lourenço, com aquela jaquetinha de couro, com aquele tupete, com aquela carinha marrenta dele, veio para fazer história no Colorado. E eles se juntavam um grande elenco de Nilmar, de Alex, de Guinazu, de tantos outros, daquele grande time que por muitos é considerado um dos maiores da história do Inter. E o Internacional, em uma Sul-Americana, novamente tinha pela frente o Grêmio. E, para surpresa de 0 pessoas, o Internacional eliminou o Grêmio. Até hoje, eu repito esse fato sempre, o Inter nunca foi eliminado pelo Grêmio em competições mata-mata. Até hoje, todos os confrontos deram Colorado. A partida de ida marcou a estreia de D'Alessandro e o Inter empatou aquele jogo em 1-1. O gol colorado foi marcado pelo Daniel Carvalho e tudo ficava para o jogo de volta no Estádio Olímpico. Nilmar marcou esse golaço, cara, o Nilmar é espetacular. E o Índio foi lá e fez o dele, o Índio sempre metia gol em Grenal. Não é à toa, ele foi homenageado, e eu mostrei esse vídeo aqui do Mosaico da Popular, o Índio era fera. O Grêmio chegou a empatar, mas não adiantou, porque o Internacional, pelos critérios, avançava para a próxima fase. Na fase seguinte, Universidade Católica do Chile. O Internacional empatou no jogo de ida fora no Chile por 1-1 e empatou em 0-0 no Beira-Rio, avançando graças ao gol fora. Era muito bom quando a gente passava pelo gol fora. O Chimi aqui do canal propôs uma enquete aqui embaixo. Comenta se tu gostava do gol fora ou se tu deu graças a Deus que ele acabou. Vamos ver aqui que, pessoal, eu particularmente eu não gosto, tá? Mas nos ajudou bastante. Isso a gente não pode negar. E agora chegou a hora do acerto de contas. Por que eu falei tanto do Boca Juniors? Porque eles estavam na nossa frente mais uma vez em uma Copa Sul-Americana. Depois de 2 traumas, o Inter preparava o seu acerto final. E o ano de 2008 era o ano do acerto de contas, o ano do VAPA. Eu já mostrei aqui pra vocês que o Inter já passou pelo Juventude e a mesma coisa aconteceu com o Boca Juniors. Aquela Sul-Americana começava a tomar cor. D'Alessandro e Nilmar fizeram uma baita partida naquela noite no Beira-Rio, mas a grande figura era Alex Rafael, o Super Alex que... Cara, olha esses 2 gols sensacionais que davam uma baita vantagem pro Inter para o jogo de volta na Bombonera. E quando todo mundo pensava que o roteiro poderia ser parecido com o dos anos anteriores, o Inter vai lá na Bombonera e também garante um baita resultado. Cara, o Magrão simplesmente deu uma frase espetacular. Ele falou o seguinte: quem jogou bola na favela não teme a Bombonera. E foi exatamente isso que aconteceu. Cara, olha essa foto do Magrão atirando de volta um sinalizador na Bombonera, uma fumaça ali que a torcida do Boca jogou no campo. Cara, sensacional. E foi dele o primeiro gol do Inter. Depois o Boca até empatou com o Riquelme, que 1 ano atrás tinha feito uma coisa muito engraçada aqui em Porto Alegre. Acertou o Riquelme. Pegou com espaço o Sarra, no rebote, Riquelme! Mas o Internacional venceu com o gol do Alex, também teve uma grande partida do D'Alessandro. Cara, o D'Alessandro tratou aquilo como um Boca River, ele que por muito tempo foi uma figura especial para os milionários, já estava acostumado a vencer na Bombonera. E na semifinal, o Internacional pegaria aquele que seria o seu futuro freguês, isso mesmo, o mexicano Chivas Guadalajara. E o que a gente viu naquela semifinal foi um verdadeiro passeio, vareio, totó, saranda, o termo que tu quiser. Isso porque o Inter venceu a ida no México e no segundo tempo, aos 24 minutos, o Nilmar fez o primeiro, o Alex fez esse golaço de falta minutos depois. Sério, que saudade de um gol de falta do Inter. E poderia ser mais, porque o Nilmar teve um gol no primeiro tempo anulado. Cara, pra mim, posição legal, não sei pra vocês. E o jogo de volta, se tu pensa, foi difícil, o Inter teve que segurar o resultado, nananina não. 4-0, 6 no agregado, não vou fazer muito mistério porque a gente tem que passar para a final ainda nesse vídeo. Primeiro, o jogo começou com o D'Alessandro destruindo, né? Logo no comecinho ele foi derrubado, pênalti, marcou o gol de pênalti ele mesmo, depois fez o segundo gol, um golaço de falta. Cara, teve gol de falta na ida, teve gol de falta na volta. Que saudade de quando a gente não ficava falando que o Inter fica 1, 2 anos sem fazer gol de falta, que tinha gol de falta toda hora. E um detalhe, tá? Não era pro D'Alessandro estar nesse jogo. Isso porque naquela mesma noite tinha a estreia
ideia de Diego Armando Maradona como treinador da seleção argentina e ele simplesmente decidiu não convocar El Cabeçon para a sua partida, ainda bem, né? E a gente sabe futuramente que a relação Maradona e D'Alessandro não era das melhores, o gringo até ficou fora da Copa, mas injustiça. E agora chega de falar de D'Alessandro e vamos falar de Nilmar, porque o Nilmar fez o terceiro gol daquela partida de cabeça e depois fez o quarto, depois de receber um baita passe de um guri que tava começando, não sei se deu muito certo ali, um tal de Tyson. E esse look do Nilmar cabeludo, hein? Pra mim, cara, pra mim o mais icônico Nilmar é o Nilmar cabeludo. Eu não sei pra vocês, deixem aí nos comentários também. Qual o Nilmar mais icônico de todos? Mas agora vamos falar da final, porque o Inter pegaria o Estudiantes de La Plata. Um time comandado pelo Verón, que ficou um bom tempo com uma série invicta, que também, cara, no outro ano seria campeão da Libertadores e perderia o Mundial pro Barcelona apenas na prorrogação. Nem é todo mundo que consegue ganhar um Mundial do Barcelona. Mas enfim, jogo de ida na Argentina, muita festa, uma festa muito bonita da torcida do Estudiantes. E logo aos 23 minutos do primeiro tempo, Guinha Azul é expulso e o Inter fica a partida inteira com um a menos. Só que logo em seguida o Nilmar é derrubado, o juiz marca pênalti, o Alex vai lá, bate Inter 1-0 fora de casa, uma baita vantagem para a decisão no Beira-Rio. Chegamos à grande final, chegamos à grande decisão e, na minha opinião, a festa mais bonita dentro do Beira-Rio já feita, sinalizador. Infelizmente, anos depois a gente não pode ter essa festa dentro do estádio, a gente faz o lado de fora com as ruas de fogo lindíssimas, mas dentro do estádio foi a festa mais bonita já feita pela torcida do Inter. E aos 20 minutos do segundo tempo, depois de um jogo muito tenso, muito brigado pra lá, pra cá, a Laís de cabeça marcou o gol, tempo normal do Estudiantes, 1-0, e tocou aquela maldita música da Globo quando um time de fora fazia gol. Em cima dos 20 minutos deste segundo tempo, o cruzamento, a bola que veio pra área, a finalização de pé direito. E que não é aquela outra música também que, pelo amor de Deus, aquela também tocava, era um desespero, aquele... Essa aí era um Deus nos acuda. Mas enfim, com aquele placar, o jogo ia pra prorrogação. E se continuasse assim, pênaltis. E uma coisa que ficou desapercebida, tá? No finalzinho ali do tempo regulamentar, o Agenor foi expulso. O Agenor era goleiro reserva do Inter. Como ele foi expulso, cara, o Inter só tinha o Lauro. Se desse algum problema com o Lauro, não teria goleiro pra botar. Aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação, sim, segundo tempo, o Tyson avançou pela direita, foi desarmado, a bola acabou indo pra escanteio. Escanteio, um dos mais importantes do Beira-Rio, que foi cobrado pelo D'Alessandro, um bate-rebate, a bola pra cá, pra lá, goleiro pegou, chutou daqui, dali, a bola sobrou pro Nilmar na cara do gol, só mandar pra dentro, um gol importantíssimo, Beira-Rio explodiu, o primeiro jogo inclusive, tá? Só com o público de sócios no Beira-Rio, apenas sócios estavam presentes naquela partida e o Internacional se consagrava campeão da Sul-Americana. E pra tu ver o nervosismo, tá? Presta atenção, depois do gol, o depoimento do Galvão Bueno se atrapalhou todo, errou o placar, errou o nome do time adversário e deu uma frase sensacional. Muito jogo ainda, 2 para o Inter, 1 para o Estudiantes, 1 para o Inter, 0 para o Estudiantes na prorrogação. Agora, amigo, vem até o presidente do Estudiantes para a área do Inter. Então o presidente do Inter tem que entrar lá para tirar de cabeça. Ainda bem que ele falou isso à época, tá? Porque anos depois o presidente do Estudiantes era o Verón e, com todo respeito ao Alessandro Barcelos, entre Verón e Barcelos tem uma certa diferença de qualidade em campo. Com todo respeito ao Barcelos. Minutos finais, muita tensão, mas o Inter conseguiu segurar, o juiz apitou e, enfim, o Inter comemorava o seu título de Copa Sul-Americana no Beira-Rio, uma Sul-Americana onde o Inter bateu gigantes, onde o Inter bateu equipes tradicionais, que eu considero ela tão ou mais importante do que muita Libertadores por aí. E se tu considera o mesmo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações.
notificações, vira membro também aqui que ajuda a gente. Não sei se já tem, não tem ainda, vou ver e te aviso. E segue nas redes sociais, no TikTok e no Instagram, Arquivo Colorado 1909. Um abraço, até a próxima. Fica com esses vídeos aqui, ó. Fica com esse aqui, escolhe o teu. Até a próxima e tchau!